Bora resolver a questão 27 do vestibular da Faculdade Santa Casa de Medicina de São Paulo? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou louco, Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai com a questão 27 aí do vestibular da Santa Casa de Medicina aí de São Paulo, mas já dá o like aí antes que você se esqueça, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, segue a gente em todas as plataformas sociais e também acompanhe as curiosidades curiosas históricas diárias nos shorts e nos stories aí, hein? Vamos com esse texto então aqui, ó, apresentando a aplicação dos princípios formulados pela doutrina Monroe. Doutrina Monroe, em 1823. Lembrando, a doutrina Monroe é aquela que, né, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, se coloca contra as tentativas aí de países europeus impedirem, né, as emancipações, as independências políticas de colônias da América. Não sei se você lembra lá, mas a frase que sintetiza essa ideia aí do presidente dos Estados Unidos é a frase América para os americanos. Se vocês aí, europeus, né, a gente não se mete aí nos assuntos aí, a Europa para os europeus, aqui então vocês não vão se meter também não, disseram os Estados Unidos aí na presidência do James Monroe, né, da doutrina Monroe, então, em 1823. Então, os princípios formulados pela América para os americanos, que vedavam o continente à conquista europeia, então tem a ver aí, né? Os europeus não se intrometam aqui, que a gente vai apoiar a independência de colônias, hein? Impunha também responsabilidades, segundo o presidente Theodore Roosevelt, de 1901 a 1909, não sei se você lembra, é o TED, famoso aí presidente Teddy Roosevelt, né, que desenvolveu lá a política do Big Stick, do grande porrete, do corolário Roosevelt, que vai aprofundar a ideia de América para os americanos como ideia de América para os estadunidenses, né? A ideia de que os Estados Unidos poderiam intervir em países da América Latina, países onde os seus interesses estivessem ameaçados, e intervir diplomaticamente num primeiro momento e, se necessário, né, intervir militarmente nesses países. Mas está lá. Assim, os Estados Unidos tinham a tarefa de zelar pela ordem e pela paz na América. Ah, eles são tão bons para nós, né? Por meio de uma ação de política internacional, intervenção. Na mensagem de 6 de dezembro de 1904 ao Congresso do seu país, Estados Unidos da América, o presidente estadunidense conciliou monroeísmo, que é a doutrina Monroe, com intervencionismo, que aí é a política do Big Stick, do grande porrete, então, do fale macio, mas use um porrete se necessário. Está ali para vocês, então, História da Política Externa do Brasil 2022, não ajuda em nada, mas sempre leia aí. A interpretação da doutrina Monroe, proposta pelo presidente Theodore Roosevelt no início do século XX e mencionada no excerto, então vamos lá, né? Elaborava os postulados da preponderância político-militar dos Estados Unidos sobre a América Latina. Bom, né, o Big Stick ele vai estabelecer e elaborar os postulados dessa preponderância, tanto política quanto militar, dos Estados Unidos sobre a América Latina? Pô, acho que sim, hein? Ainda mais se a gente for colocar situações que envolvem a independência de Cuba no processo da guerra hispano-americana contra a Espanha, né? Que os Estados Unidos vão apoiar a independência de Cuba e vão até conseguir colocar lá no meio da Constituição cubana aquela chamada Emenda Platt, que garantia aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente em Cuba caso seus interesses estivessem aí prejudicados, ameaçados. Não, isso é a cara aí do Big Stick do Theodore Roosevelt, né? Mas então, para vocês, a alternativa A, por enquanto, a mais interessante, a mais certa aí, mas vamos ver as outras. Então, a alternativa B. O corolário Roosevelt, o Big Stick, então aí, né, iniciava a política de ajuda econômica dos Estados Unidos às economias subdesenvolvidas na América Latina, ajuda financeira, eles queriam aí, né, que essas economias subdesenvolvidas da América Latina melhorassem, né, e não dependessem dos Estados Unidos.
não tem a ver essa política econômica aí. Talvez essa política, né, de ajuda econômica, né, ela esteja mais no contexto tipo Guerra Fria, talvez, né, ou antes lá da política da boa vizinhança, né, a guerra lá, a Segunda Guerra Mundial, contexto, né? Então, a alternativa B está belamente errada, hein? A alternativa C, né, de que esse excerto, então, aí traz para a gente a ideia lá de que a política do Big Stick consistia na oposição do governo dos Estados Unidos a uma eventual intervenção da Santa Aliança no continente americano. Olha, se fosse só sobre a doutrina Monroe, poderia aparecer para a gente essa ideia aí, né? América para os americanos, tentando evitar aí, né, que a Santa Aliança, a aliança militar absolutista europeia lá do século XIX, após derrota do Napoleão Bonaparte, se intrometesse, né, tentando impedir a independência de colônias aqui na América. Então, tem a ver mais com a doutrina Monroe e não com a política do Big Stick, que é o que o exercício traz para nós, associando Theodore Roosevelt. Portanto, a alternativa C está certamente errada. A alternativa D, então, de que o Big Stick aí reservava os mercados latino-americanos para aplicação de capitais estadunidenses excedentes, tipo, né, só nós que estadunidenses que podemos investir aí, né, capitais nos mercados latino-americanos? Não, né, nada a ver. Isso aí, na verdade, pode se colocar associado até com a independência das colônias, tanto da Espanha quanto de Portugal aqui na América, vão abrir espaço para a Inglaterra entrar de forma mais atuante nesses mercados. E, de novo, o Big Stick ele tem mais a ver com essa ideia de garantir os interesses mercadológicos, né, capitalistas dos Estados Unidos, mas num processo de intervenção militar, se necessário, se a via diplomática não, né, fosse bem sucedida. Então, falar que reservava só para si os mercados latino-americanos não está correta. Portanto, a alternativa D está deliciosamente errada. A alternativa E falava então do Big Stick aí, que sustentava o direito de posse dos colonos brancos estadunidenses sobre regiões povoadas por indígenas no oeste do país. Ele mesclou aí, né, mesclou aí, na verdade, né, todo esse processo lá de expansão para o oeste, né, no caso a marcha para o oeste lá, que os estadunidenses vão desenvolver no século XIX, né? Então, na verdade, não tem a ver com isso, né? Até porque o nosso amigo aqui, né, o Theodore Roosevelt, ele está mais para o início do século XX, sendo que esse processo de expansão territorial em direção ao oeste, né, controlando territórios indígenas, que eram originalmente indígenas, pelos estadunidenses, na verdade, está errada. Portanto, a alternativa E exatamente errada, e a alternativa correta é a letra A, que até já saí aqui, né? Coloquei aqui na frente, mas é a alternativa A, então. Espero que você tenha entendido a resolução, que você tenha acertado também, é claro aí. Se você não entendeu, manda aí nos comentários. Você já sabe tudo que você tem que fazer e que você não faz, mas você vai fazer, aperta, é um joinha, assim, se você não entendeu, né? É só se apertar. Beleza? É isso aí, então. Até mais. Até a próxima resolução de exercício com o Prof. André do História em Casa. Até mais. Falou. Valeu.